Vamos para o próximo. Determine o plano tangente ao paraboloide elíptico que segue esta fórmula aqui. Então, primeiro vamos tentar entender esta fórmula. É uma função que pode ser, o gráfico pode ser desenhado tendo o z como coordenada vertical e o x e y como as coordenadas horizontais. Então, o z é meio que a altura é dada em função de x e y. Agora, como é esta função? Se você quer fazer cortes paralelos ao plano z, y, são então o z em função de x para y constante. E o que você vê dá uma parábola, z é 2x em quadrado. Então, cortes paralelos ao plano z. Não, peraí, ao plano xz. Cortes paralelos ao plano xz dão parábolas. E a mesma coisa para cortes paralelos ao plano zy, porque se você mantém o x constante, aí você tem z igual a y em quadrado, que também dá parábolas. Então dá uma paraboloide, que não sei se eu copiei a figura, acho que eu esqueci, desculpem. Mas espero que dá para imaginar como é aquela paraboloide. E para saber o plano tangente ao paraboloide, eu só mostro este lembrete. Basicamente, as linhas que estendem esse plano tangente são as linhas paralelo ao plano YZ, cuja inclinação é justamente a derivada parcial em x, e a linha paralelo ao plano xz, cuja inclinação é justamente a derivada parcial em y. Aí você obtém esta fórmula que te descreve esse plano tangente. Né? Uma função z sendo uma função linear de x e y te dá a equação de um plano. Então, podemos basicamente aplicar esta fórmula para achar a fórmula deste plano. E a pergunta diz que queremos esse plano o plano que faz a tangente a esse paraboloide nesse ponto aqui. Então, no ponto x igual a 1 e y igual a 1. E então temos que determinar a derivada parcial em x naquele ponto e a derivada parcial em y naquele ponto. Bom, sendo que a gente quer achar nosso plano tangente nesse ponto, quer dizer que 1, 1, 3 são justamente nosso x0, y0 e z0. Então, x0 é igual a 1, y0 é igual a 1 e z0 é igual a 3. Cadê z0? Em tese, ainda teríamos que ver se esse ponto realmente satisfaz a equação a própria equação da função do paraboloide, mas dá para ver facinho que dá, né? Porque se a gente substitui x igual a 1 e y igual a 1, obtemos z igual a 3. Então, este ponto aqui realmente é ponto do paraboloide
e é nosso ponto de interesse x0, y0, z0. E agora temos que achar fx, a derivada parcial em x, da função nesse ponto e a derivada parcial em y nesse ponto e substituir aqui nesta equação aqui. Então, primeiro, fx é o quê? Primeiro a função, depois a gente avalia no ponto de interesse. Fx, então, é a derivada disso em x, que dá 4x, né? Tá rápido demais? Derivar isso em x dá 2 vezes a derivada disso em x, e a derivada disso em x é 2x, mais a derivada disso em x, mas isso dá zero, porque é uma constante em x. Então, se fx é 4x, se a del f del x é 4x, então o valor desta derivada parcial no nosso ponto de interesse, onde x0 é 1 e y0 é 1. Espera aí, eu posso copiar isso. Então, x0 é 1 e y0 é 1. Aí é nada outro do que 4, né? Substituindo aqui 1 para x e 1 para y, obtemos 4. E agora derivando em y, a derivada dessa função agora em y dá simplesmente 2y. Derivada disso em y dá 0 e a derivada disso em y dá 2y. E isso também temos que avaliar no ponto 1, 1. E substituindo aqui x igual 1, y igual 1, obtemos 2. E então nossa equação... Não, peraí. Bom, tenho esses símbolos aqui. Nossa equação do plano é esta daqui. Só que substituindo para cada coisa o valor. Z0 era 3. X0 era 1. Y0 era 1. Fx de x0, y0 era 4. Então isso é simplesmente 4. E isso era 2. Ou se a gente quer explicitar o z, aí podemos escrever o z como isso mais 3, né? Mais 3. Isso ainda dá para escrever de maneira mais simples também. É 4x mais 2y aqui. 4x mais 2y menos 4. Esses dois juntos dão menos 4. Menos 2 dá menos 6, né?
Mais 3 dá menos 3. Vamos ver se está certo. Ups, acho que falta o menos, não veio aqui. Mas está certo sim. Vamos para o próximo. Espera aí, vou parar a gravação.